Como ter mais saúde física, emocional e até mesmo espiritual utilizando as medicinas naturais. Agora, essas medicinas, elas só estão mesmo fora de nós, que eu preciso estar adquirindo? Ou eu encontro uma medicina natural aqui dentro? Que seja de fato natural a mim, que esteja dentro de mim e que me ajude nessa jornada de cura, de autocura. Eu sou Esther Arcanjo, alquimista, mestre em medicinas naturais, especialista em utilizar os recursos naturais para cuidar da nossa saúde, e eu quero estreitar mais ainda os laços com vocês, ajudando todos nós a encontrarmos as nossas próprias medicinas e também a fazê-las, a produzi-las, a manuseá-las e a melhor escolhê-las quando a gente tem que comprar, né? E aí eu vou trazer mais recursos para vocês aqui no nosso canal do YouTube, com a nossa marca Maia Aromaterapia, e que a gente se desdobra em várias medicinas, né, na fitoterapia, argiloterapia, hidrolatoterapia, enfim. Vamos conversar e conhecer muito mais. E agora, para a gente conversar mais e entender um pouco melhor as medicinas naturais, quero já conversar com vocês sobre as medicinas que nós encontramos dentro de nós, como despertá-las, né? Como a gente entender o que é essa medicina dentro de nós. Bom, o autoconhecimento, ele é a ferramenta mais poderosa que nós temos, porque ele vai ativar, né, botar em prática todas as outras ferramentas. Veja só, se você conhece a raiz da doença que que está no seu corpo, dos sintomas que você está sentindo em seu corpo, você consegue escolher melhor as medicinas para se tratar. E aí, esse autoconhecimento e esse entendimento já é uma medicina. Aí também você pode não somente escolher as medicinas externas, como os óleos essenciais, os florais, as ervas, enfim, você pode fazer o seu corpo trabalhar para o seu próprio favor, a seu próprio favor. Como? Vamos imaginar que você, mulher, no período da menstruação, né, você tenha esse período turbulento, que os seus hormônios eles se comportem de uma forma muito turbulenta, é uma tempestade hormonal e que isso acarreta mexendo no seu humor. E o seu humor ele fica bem, né, desagradável, então você tenha um mau humor tremendo. Essas emoções aí do mau humor, eles podem gerar também, né? Elas podem gerar também no seu corpo problemas físicos, como uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode inchar mais ainda o seu corpo, pode causar cólicas menstruais, né? Durante o período da menstruação. E você vai passar por isso todo santo mês, toda a renovação do seu ciclo. Você pode, enquanto ainda não conhece essa necessidade do seu organismo de trabalhar as emoções, você pode tratar isso no seu corpo com medicações para, né, a TPM, para cólica menstrual, e pode viver esse período de menstruação ainda sim causando, né, um reverse. Ai, que saco, estou menstruada, né? E aí, no momento em que você se coloca numa posição de se autoconhecer e você entende que um processo natural seu gera um desconforto e esse desconforto é contínuo, e aí você diz, eu não quero mais viver essa experiência negativa de forma repetida, né? Eu quero amenizar todos esses processos negativos e melhorar os processos positivos, porque dentro do processo de menstruação a gente não tem só negação, né? A gente tem muita positividade também. É uma limpeza no corpo, é um bom funcionamento do nosso organismo e a gente tem ativado aí, né, o poder de procriar, né, que nós mulheres carregamos em nós. Quando você tem esse conhecimento, quando você entende que a minha dor de cabeça, a minha enxaqueca chega neste período, né? É neste período que os meus hormônios se desregulam e aí eles demoram um período a mais para voltar nessa regulação. Quando você entende que o seu humor está relacionado também com esse período,
você já ganha uma medicina em si, porque você pode, sem ainda usar nenhum produto, sem cheirar nenhum olhinho essencial, você pode entender, buscar entender por qual motivo o meu corpo se comporta assim durante o período menstrual. Sim, tem uma razão mais profunda aí, e você pode encontrar fazendo essa pergunta para você e não descartando as respostas que surgem. Por exemplo, você pode ter uma autorresposta que vem de forma de um pensamento aleatório e dizer assim, porque você não quer menstruar, porque você não quer ter esse processo, você não quer todos os meses repetir esse cansaço no seu corpo, né? Ou simplesmente você pode pensar, eu tenho nojo da minha menstruação, do sangue. E já é uma resposta. Você vai observar, e aí eu já vou impor também, né? E talvez isso seja um pouco errado de se fazer, mas pela experiência e a observação com muitas mulheres, muitos de vocês que eu atendo, você pode observar que nesse processo de auto-pergunta, de auto-questionamento, você entenda que existe a negação com o poder do feminino, que é essa menstruação. Sim. Que é esse poder de limpar o seu útero, né, que acontece mensalmente, e limpar para quê? Por quê? Não só para poder procriar, gerar, gestar, né, engravidar, não só isso, mas é a limpeza natural do organismo. Veja, se a gente come muito, ou se a gente come um pouco que só o alimento é processado, aquilo que tem que ficar no nosso organismo fica, e aquilo que precisa ser jogado fora é externado, e a gente vai lá fazer o número 2. Do mesmo jeito, quando a gente ingere líquido, seja a quantidade que for, a gente vai acabar também indo ao banheiro. E aí, no corpo feminino, a gente precisa dessa limpeza. Isso vai precisar acontecer, não precisa você entender que há uma obrigatoriedade para que você engravide, né, ou outras coisas. Mas esse processo precisa acontecer. E ele vai acontecer você deixando, né, de forma natural, menstruando de forma natural, ou até mesmo você evitando. Se você já evita com medicação, porque você não quer ter esses sintomas, e aí até mesmo você quer prevenir, né, evitar uma gestação, e faz o uso de um anticoncepcional, o seu organismo não foi criado naturalmente para isso. Por quê? Porque a menstruação é uma medicina natural do seu corpo. Quando ela não está funcionando, quando ela não está ativada, o seu organismo reage dessa maneira. Então, mesmo que você não menstrue, mesmo que você não engravide, né, e não, consequentemente, que todo mundo que menstrua tenha que engravidar, mas mesmo que você não tenha, tenha atingido os objetivos que você quis, tomando uma pílula anticoncepcional, por exemplo, o seu organismo vai pedir por essa expulsão. E aí, quando ela não acontece, quando a sua lua não cumpre esse ciclo, o seu corpo pode reclamar, não só naquele momento, mas estender isso para outros momentos, outros dias, e aí você ter outros sintomas. Por exemplo, assim, enxaquecas, além do período menstrual, mas que se iniciou lá no período menstrual e aí o corpo acostumou a se manter em enxaqueca, em dores em outros dias. Pode também ter inchaços, ter desregulação hormonal, e aí isso não ser só razão do anticoncepcional, que ele já dá, tá? Ele já dá. Ele naturalmente já desregula o seu organismo por inteiro, mas ainda tem essa questão também da energia, da necessidade do corpo funcionar naturalmente, e ele não encontra essa porta aberta para esse funcionamento, e aí ele tem esse comportamento. Tá? Queda de cabelo, a sujidade na pele, a sujeira na pele, que aí pode se expressar em espinhas, em melasmas, manchas, né, na pele, a pele mais ressecada, mais envelhecida, e aí você consegue também criar uma barreira de autoaceitação da sua imagem, né, porque você já deturpa essa imagem do feminino internamente em você, e aí aquilo que se apresenta pode não te agradar, por mais e mais vezes, e você buscar outros recursos, né, para poder enganar isso, formatar isso de outra forma no seu corpo.
Bom, então o processo de autoconhecimento já é uma medicina natural, né? E aí ele vem anterior à busca de outras medicinas que vão se apresentar, que vão ser opções de cuidado para a sua saúde. Aqui a gente pode falar do feminino e listar diversas flores, diversas plantas para o cuidado do feminino, e essas plantas elas podem se apresentar, você pode ter elas para cuidar da sua saúde de diversas formas também. Por exemplo, você pode ter a lavanda, né? A lavanda é uma planta de cuidado com o feminino, extremamente versátil, que você pode ter a erva da lavanda para que você plante, ela cultive. É um pouco mais difícil aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente vai ter o melhor desenvolvimento da lavanda dentata, não da lavanda angustifolia, mas a plantação, o cultivar, ter uma hortinha, isso é muito feminino. Isso é muito da energia feminina, da energia yin. E pode sim ser uma medicina natural para você, tá? E aí essa lavanda você pode ter ela, a ervinha, para poder tomar um chá, né? Fazer um escalda-pés, fazer um banho com a erva, e aí você sentir toda essa calmaria e essa reenergização ao mesmo tempo, que a lavanda tem esse potencial. Você pode preparar um extrato oleoso, para que nesse extrato oleoso, né, com óleos vegetais, depois você acrescente óleos essenciais aí e utilize esse biocosmético de lavanda, né? E aí, se você quiser acrescentar outros óleos essenciais também, para cuidar da sua pele. E aí você se massagear, você passar no corpo todo. Olha que delícia. Você pode também utilizar o hidrolato de lavanda, né? Para poder ter esse contato também na sua pele. E você pode utilizar florais, que tem os sutis da lavanda. Aqui no Brasil a gente não chama os sutis, né? Ou pelo menos a linha de floral que eu trabalho, a gente não chama de lavanda, a gente chama de alfazema, mas é a lavanda, né? E aí a lavanda angustifolia que a gente vai tirar ali aquele sutil e utilizar nos florais. E ele vai ter uma atuação, a erva lavanda vai ter uma atuação sistêmica no nosso organismo, né? Depois eu quero falar mais sobre a erva em si, explicar mais sobre a lavanda e todo o potencial terapêutico que ela tem, que ela vai ajudar você a dormir melhor e até mesmo evitar piolho ou matar os piolhos da criançada ou do adulto que tenha. Olha quão versátil é. Ela vai trazer essa cura interna e cicatrizar as feridas ainda abertas. Por exemplo, a gente já tá falando do feminino, pode existir uma ferida enorme, mas muito grande no seu feminino. Como identificar isso? Ai, de geração a geração, nosso feminino foi massacrado, da minha família inteira foi massacrado, né? A gente foi diminuída como mulher, e aí aquilo que mais representa ser mulher, eu quero apagar, né? E pode ser expresso na menstruação, pode ser expresso no tamanho dos seios, pode ser expresso na silhueta do nosso corpo, né? Nos cabelos maiores, longos, e aí a gente sempre negar e o nosso organismo trabalhar em cima para poder continuar com esse massacre ao feminino. Como curar isso? Com esse autoconhecimento, entendendo cada pontinho e aí trazendo para si a certeza de que agora eu posso escolher uma medicina externa para melhor trabalhar junto com essa medicina interna aqui que eu já encontrei, né? Esse autoconhecimento aqui meu que eu já identifiquei. Então, olha só, nesses 10 minutinhos aqui de conversa, eu consigo mostrar para vocês e mesmo provar, porque eu tenho absoluta certeza que se você entrou na vibe do que a gente tá falando aqui, na vibe dessa mensagem do vídeo, você já começa a imaginar e a pensar e trazer para as mentes concreta agora quais são os seus processos enfermos, né? Os seus sintomas que te incomodam e como essas medicinas podem atuar dentro dele para poder melhor te colocar nessa jornada de cura e trazer bons resultados. Então, eu consigo comprovar isso para você com a sua própria atuação. E aí, isso é utilizar a medicina natural. Entende? Que pode ser o externo, a gente acabou falando só da lavanda, e pode ter tantas outras ervas, né? E pode ser o interno, de você perceber e você dizer, eu de fato não quero menstruar. Ai, de fato, eu acredito que
as mulheres, elas são mais fracas mesmo, elas são, né, elas não têm esse potencial e, sabe, essa negação, acaba sendo o motivo real da sua doença. E você entender que é uma medicina natural que vai fazer mais efeito do que uma medicina, né, do que algo criado somente para sanar um sintoma específico, uma dor, por exemplo, uma cólica, né? Por que tomar uma medicação para cólica todos os meses e insistir que todos os meses isso volte a acontecer se você não vai na raiz do problema e dizer, olha, não quero mais que aconteça, né? E aí a gente já entra até em outra discussão que eu quero fazer outros vídeos sobre. A medicina natural, ela demora muito para trazer resultados, não é por isso que eu não sou adepta. Eu sou adepta a um fast remedy, né? Uma remediação mais rápida, que é isso que muitos medicamentos vão trazer. Será? Será mesmo? Será que isso aí não é já um pensamento de procrastinar, achando que tá solucionando? Enfim, ó, minha mensagem hoje pra gente abrir essa comunicação durante todo esse ano que quero fazer com vocês é essa. Entenda que as medicinas naturais não são somente aquilo que está externo e que, por exemplo, eu posso te oferecer aqui na Maia Aromaterapia, óleos essenciais, ervas medicinais, hidrolatos, argilas, óleos vegetais, as sinergias de tudo isso, criando vários biocosméticos, florais alquímicos, não é somente isso. Mas está internamente aí em você. Está não só no raciocínio, né, nos pensamentos que a gente vai ter de autoconhecimento, ter que desenvolver, mas também em ações práticas, como beber água, dormir, ir ao banheiro, né, regularmente, se alimentar, comer boas comidas, fazer excelentes refeições e aí ter um controle também das emoções. Então, essas medicinas somadas é o que gera saúde, é o que dá saúde para você. Então, você tem saúde? Ou ao menos você busca se manter saudável? Busca encontrar essa saúde e manter-se saudável? Ou você não está se preocupando com a sua saúde, está só se preocupando em se manter em pé de alguma forma sem ter a saudável e nunca parou para raciocinar sobre isso, tá? Então, se você busca saúde, se você busca se manter saudável, a gente vai ter um canal muito aberto aqui para conversar, para poder trabalhar isso internamente e a gente trazer pontualmente cada medicina externa que eu tenho aqui na Maia Aromaterapia e também ativar você a pensar nessas medicinas que estão aí internamente, que nisso aí também eu posso te ajudar bastante como terapeuta, tá? Então, pensa agora sobre a qualidade da sua saúde hoje, como que ela está e como você pode melhorá-la mais a cada dia, trazendo a realidade dela para os seus olhos e você conseguir enxergar, tá bom? Alquimize-se, cuide da sua saúde e mantenha-se sempre saudável. Cheiros aromáticos.